Lula vai receber Brasil melhor ou pior do que no primeiro mandato 20 anos atrás. Financiamento do Auxílio Brasil de R$600 é um dos principais desafios para o governo Lula em 2023. Goiás News, notícias, sem mais delongas. Vamos para notícia. Bagunça no orçamento, crescimento menor, inflação persistente no Brasil que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vai assumir em 2023 estará pior do que aquele que recebeu em 2003 no primeiro mandato, segundo economistas ouvidos pelo UEL. A questão social continua sendo o principal foco, com a diferença de que hoje o problema é encontrar meios para manter o Auxílio Brasil em R$600. Gastos públicos são problema, a saúde das contas públicas, muito afetadas pela pandemia de Covid-19, será o maior problema a ser resolvido pelo novo governo em 2023. De acordo com os especialistas, o que o governo Lula deveria fazer para não gastar demais e estourar teto? Bolsa Família fora do teto por um ano é irresponsabilidade, diz líder do PT. Confere com B e C, Lula escolhe caminho mais fácil, mas pode ter problemas à frente há 20 anos. Lula herdava um Brasil que havia acabado de adotar uma nova política fiscal, a meta de superávit primário. A regra determinava que a diferença entre receitas e despesas de um ano, excluído o pagamento dos juros da dívida, deveria ser positiva. Hoje a regra fiscal adotada é a do teto de gastos, que prevê um limite para o crescimento das despesas públicas, mas já foi furado diversas vezes ao longo do governo de Jair Bolsonaro, PL. Cálculos feitos para a BBC News Brasil pelo economista Braulio Borges, o FGV IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, indicam que os gastos acima do teto somam 794,9 bilhões de reais de 2019 a 2022. Segundo o economista César Bergo, professor da UNB Universidade de Brasília, as políticas adotadas pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso deram um encaminhamento bastante positivo para seu sucessor. De 1999 a 2002, no segundo mandato de FHC, o crescimento médio da economia foi de 2,3% ao ano. Com o Lula, essa média aumentou para 3,5% no primeiro mandato e 4,6% no segundo mandato. Verdadeira herança maldita. Carla Beni Menezes de Aguiar, economista e professora dos MAS da FGV, SP Fundação Getúlio Vargas, concorda que a situação do orçamento agora é pior do que a que Lula herdou em 2003. Sob a ática das contas públicas, a situação agora é muito pior. Agora Lula vai realmente saber o que é herança maldita, né? Porque quando ele foi eleito pela primeira vez, dizia que tinha recebido uma herança maldita de Fernando Henrique Cardoso. Como pagar o Auxílio Brasil? Principal tema da campanha eleitoral, o Auxílio Brasil será um dos grandes desafios para as contas públicas. O novo governo precisará encontrar meios de manter o benefício em R$600 por mês, como prometeu ao longo da campanha, sem estourar o teto de gastos. Enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, PL, proposta de orçamento para 2023 prevê auxílio de apenas R$405, valor de R$600 de autoria do atual governo. Foi aprovado pelo Congresso em julho e tem validade até dezembro. Ao longo da campanha, nem Bolsonaro nem Lula deram pistas de como fariam para manter o valor. Estamos carentes de informações em relação a políticas econômicas de Lula. O que ele vai fazer para melhorar a eficiência dos recursos públicos? Questiona o professor da UNB, aliado de Lula, o senador Marcelo Castro, MDB, e apresentou no último dia 28 a PLC proposta de emenda à Constituição da Transição que retira o Auxílio Brasil do teto de gastos por 4 anos. Um primeiro rascunho do projeto não delimitava prazo para a vigência dessa mudança, o que havia sido mal recebido pelo mercado financeiro.
A avaliação é de que agora o texto propõe um período a mais para ser negociado algum corte, para que as regras sejam válidas a partir de janeiro. A PEC precisa ser aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados antes de 16 de dezembro. Sem definição, investidores seguem receosos de que o novo governo deixe de lado a responsabilidade fiscal para cumprir as promessas feitas na eleição. Segundo Carla Beni, da FGV, nós estamos meio como em um navio à deriva com relação às perspectivas. Ficamos 4 anos sem planejamento. As últimas grandes decisões saíram no governo Michel Temer, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Precisa ter um plano de voo e não temos ainda. O mundo todo está carente de oportunidades de investimentos. Expectativa do mercado é de que a inflação suba 5,91% em 2022. Há 20 anos, em 2002, a alta foi de 12,53%, o PIB quase estagnado. Em 2002, último ano de FHC na presidência, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 3,1% em relação a 2001, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país manteve essa trajetória de crescimento ao longo dos 2 mandatos de Lula, chegando a registrar alta de 7,5% em 2010. Apenas em 2009 o PIB registrou leve queda de 0,2%. Em 2021, esse aumento foi de 5%, impulsionado principalmente pela retomada das atividades depois do pior momento da pandemia de Covid-19. Mas agora a projeção do último boletim Focus, que traz expectativas de mercado para a economia brasileira, indica que o país deve crescer menos em 2022, 3,05%, e ficar praticamente estagnado em 2023, 0,75%. Além disso, a leve recuperação do PIB não tem refletido em melhora significativa nas condições de vida da população, que também é afetada pela alta dos preços e pelos juros altos. Nos 2 últimos anos de FHC, você tinha um país um pouco arrumado. Hoje temos uma inflação em declínio, o que é importante, mas uma taxa de juros real muito elevada. O que eu vejo é que o Lula pega um país pior do que ele pegou em 2003, opina Dergo. Inflação acima da meta, de fato. A inflação acumulada em 2022 deve ser menor do que a registrada em 2021. No ano passado, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fechou em 10,06%, enquanto o acumulado nos 12 meses terminados em outubro está em 6,47%, segundo o IBGE. A projeção do último Focus é de que a inflação suba 5,92% em 2022. Em 2002, a título de comparação, a alta dos preços foi de 12,53%. O problema é que, apesar da desaceleração da inflação, ela ainda está acima da meta definida pelo governo, de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, isto é, podendo variar entre 2% e 5%. Há 20 anos foi diferente. Já no primeiro ano de mandato de Lula, a inflação desacelerou a 9,3%, chegando a 3,14% em 2006. Ao final do segundo mandato, 2010, o IPCA acumulado foi de 5,91%. Sob a ótica inflacionária, numericamente o país está melhor hoje. Por outro lado, está pior na economia, principalmente devido à pandemia. Estamos com uma desigualdade maior, uma população mais vulnerável, um emprego mais precarizado. Tivemos aí o retorno do Brasil a um mapa da fome. Carla Beni Menezes de Aguiar, da FGV, juros continuam altos somado ao crescimento minguado e a inflação persistente. Lula ainda enfrentará o mesmo problema que herdou em 2003, os juros altos. Ao longo do governo Bolsonaro, a taxa Selic foi de 6,5% ao ano em janeiro de 2019 para 13,75% agora.
depois de passar pouco mais de 7 meses, de agosto de 2020 a março de 2021, em seu patamar mínimo histórico de 2%, lhes um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Numericamente, os juros estão menores agora do que em dezembro de 2002, quando estavam em 25% ao ano. Mas, assim como há 20 anos, o Brasil segue tendo o maior juro real do mundo calculado pela diferença entre a Selic e a inflação, à frente de países como México, Rússia e Argentina, que vive uma forte crise econômica há anos. Isso dificulta os investimentos, dificulta o empreendedorismo, explica a professora da FGV.